Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa tarde de sábado, dia 17 de abril de 2021. Olha, em respeito a vocês, a gente vai fazer um boletim. Hoje de manhã fizemos um ótimo boletim à veia com o Emerson Rocha e eu vou caprichar nesse boletim. Tem muita informação, tem muita notícia, quase um Avenews 2. Mas a gente faz isso porque a gente gosta e respeita muito vocês. Vamos então às notícias, mas antes dê aquele likezinho, pega esse vídeo, o link, distribua aí para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que a gente está trazendo sempre notícia fresquinha aqui no canal Atenção Vascaínos. O time do Vasco está treinando agora no CT do Almirante, vai seguir viagem para Bacaxá para o jogo de amanhã, 18 horas e 30 minutos, no estádio Elci Rezende, contra o Boa Vista. Um jogo importante, o Vasco entrou na briga novamente, depois de vencer o Flamengo na última quinta-feira por 3-1, e está no bolo, esperando os resultados de hoje também, de jogos como Fluminense e Botafogo, como Portuguesa e Flamengo, resultados que interessam. O Flamengo, por exemplo, se vencer a Portuguesa, o Vasco vencendo o Boa Vista, fica a um ponto apenas da Portuguesa, que é a terceira colocada. Se por um acaso o Fluminense perder para o Botafogo e o Vasco vencendo, igualam em número de pontos, mas o Fluminense continua na frente em função do critério do número de vitórias, mas mesmo assim deixa tudo para a última rodada. Então a gente tem que secar hoje e esperar que o Vasco vença amanhã. Mas olha, a gente vai voltar um tempinho, porque tudo começou depois de um jogo contra o Boa Vista, para muitos personagens no Vasco. Eu vou voltar ao dia 27 de janeiro de 2011. O treinador do Vasco era PC Guzmão e o Vasco perdeu para o Boa Vista a sua única derrota no Campeonato Carioca, em todos os encontros, em toda a história. O Vasco perdeu por 3-1. Naquela ocasião, Felipe foi substituído, saiu irritado com o treinador. O Vasco praticamente eliminado da Taça Guanabara. Uma confusão danada em relação a uma possibilidade de demissão do técnico PC Guzmão. E o Vasco, depois daquele jogo, houve a modificação, chegaram alguns reforços e a história todo mundo sabe. O Vasco trilhou com o Ricardo Gomes um caminho de luz, foi campeão da Copa do Brasil, depois fez um grande campeonato brasileiro e voltou a disputar a Taça Libertadores depois de muitos anos. Naquele dia, no Engenhão, Tony, Frontini e André Luiz fizeram para a equipe do Boa Vista. E Marcel era o centroavante do Vasco, naquela ocasião fez o gol cruzmaltino. Naquele time, alguns jogadores que foram remanescentes de uma grande equipe, como por exemplo, Felipe, Éder Luiz, o Rômulo, que voltou hoje, você está vendo a foto dele aí, na época, e Dedé, formavam nesse time cruzmaltino. O time que jogou aquele dia, Fernando Praz, Fagner, Dedé, Anderson Martins e Ramon. A defesa toda campeã da Copa do Brasil, Max entrou na lateral esquerda no lugar do Ramon. Eduardo Costa, Rômulo, Felipe, depois Jefferson e Carlos Alberto. Éder Luiz, depois Henrico e Marcel. Foi o time vascaíno, quase o time campeão da Copa do Brasil, para mostrar como as coisas podem acontecer. O retrospecto entre Vasco da Gama e Boa Vista é o seguinte: são 14 jogos. O Vasco venceu 12, tem um empate e essa vitória única do Boa Vista. O Vasco fez 29 gols e sofreu 10 gols. E olha, eu fiz questão de trazer um depoimento de Ricardo Gomes, que foi quem começou, depois dessa derrota, a mudar o Vasco, a fazer o Vasco ser novamente postulante a título. Deu liga à equipe, para a gente trazer uma analogia com os dias de hoje. Será que há essa analogia? Eu perguntei a Ricardo Gomes sobre a entrada do Marcelo Cabo e se podemos, 10 anos depois, pensar que um jogo contra o Boa Vista pode ser também um divisor de águas. De repente, o Vasco da Gama começar a trilhar um grande caminho aí nesse ano de 2021 para 2022. Vamos ouvir então o grande técnico do Vasco, que saudade de Ricardo Gomes, falando sobre essa analogia e principalmente de Marcelo Cabo. Olá, Flávio, prazer falar com você, mas eu vou evitar comparações. O Marcelo está iniciando um trabalho que os sinais são maravilhosos, a classificação na Copa do Brasil e a vitória contra o maior rival. A formação
do time. Isso vai ainda 2, 3 meses a mais para ele ter o melhor. São anos, ano passado e esse ano, anos difíceis, sem público, com o calendário apertado. Então vamos ter paciência e força para sair dessa situação, mas os sinais são marcantes que um ótimo trabalho se inicia. Abraço para todos. E o jogo do Boa Vista também traz recordação para um jogador que é um destruidor de recordes, Germán Ezequiel Cano. Você lembra desse gol? Cruzamento de Gabriel Peck e Cano de cabeça fazia o seu primeiro dos 26 gols que ele fez com a camisa cruzmaltina. Castan e Léo Matos renovaram e estenderam seus contratos com o Vasco até final de 2022. Germán Cano não teve o seu contrato mexido. É um jogador hoje de muito prestígio dentro do clube. O Vasco sabe da importância dele e não quer reduzir, não quer fazer nada extra, mas com certeza conversar. Eu hoje procurei o empresário de Germán Cano para saber se o Vasco também havia conversado com ele. José Constâncio me disse: Flávio, estou de férias, Cano está feliz, está jogando, está fazendo gols e é muito importante, está motivado para bater muitos recordes. Aliás, esse é um detalhe importante, porque ele está feliz e está faminto, como foi o nosso título desse vídeo. Feliz por conta disso que você está vendo. Consegue ter o hobby que ele mais gosta, jogar golfe, praticamente no quintal da sua casa, no campo de golfe na Barra da Tijuca, muito próximo, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. E ele joga golfe, comemora como comemorou o seu gol contra o Flamengo, fazendo ali o gesto, o swing, né? Dando aquela batida bonita como um grande jogador de golfe que é. E também a questão da gastronomia. Com o chefe Charles Silva, você está vendo aí pratos elaborados, pratos bonitos, gastronomia de altíssimo nível, contratou o chefe para fazer comida para ele, fez inclusive para ele e para o Matias Galassa depois do jogo do Flamengo, mas ele está realmente num momento feliz e com fome. Fome de bater recordes. A ideia de Germán Cano com 26 gols é, quem sabe, atingir aqueles que estão lá no topo, como os gringos que mais meteram gol no Vasco. Pelo menos, se não fazer os 25 da temporada passada, tentar alcançar mais. Talvez fazer 25 na Série B, mas na temporada chegar, quem sabe, a 30, 35 gols ou até a 40 gols. É uma previsão, sim, que tem Germán Cano. E para isso, ele vai ter que correr atrás dessas feras que fizeram história no Vasco. O primeiro deles tem um recorde muito longo. Segundo Viladonga, um uruguaio que era apelidado de El Arquiteto, jogador de meio de campo, morreu em 2006 aos 90 anos de idade, jogou no Vasco de 1938 a 1942, veio do Peñarol para a equipe cruzmaltina e em 116 jogos fez 83 gols. O segundo é o paraguaio Silvio Parodi, que jogou no Vasco de 1954 a 1956 e fez 37 gols. Veio do Sportivo Luquenho e morreu aos 58 anos, muito cedo, jogador de meio de campo que marcou época no clube. Depois, Alfredo Gonzalez, que jogou de 40 a 42, argentino, que tem 29 gols, jogador de meio de campo. Logo depois, Dejan Petkovic, o Pet, que jogou de 2002 a 2004. O sérvio fez 28 gols com a camisa do Vasco. E logo depois vem Germán Ezequiel Cano, que fez 26 gols com a camisa cruzmaltina. Ele tem interesse, como eu disse, de quem sabe na Série B fazer 20, 25 ou até mais. E quem sabe também numa temporada fazer 40. Ficar ali pelo menos a 20 gols de Viladonga para em 2022, de contrato renovado, conseguir bater esses recordes. E aí, seria uma boa, né? Ter Germán Cano batendo esses recordes e com certeza ele vai bater. A escalação para amanhã vai sair logo depois do treinamento de agora à tarde, mas se não houver nenhum tipo de dúvida, Lucão será o goleiro, Léo Matos lateral direito, Hernando, Castan e na lateral esquerda Zeca, o meio-campo com Andrei, Matias Galarce e Marquinhos Gabriel, na frente Morato, Germán Ezequiel Cano e Gabriel Peck, o time cruzmaltino. Quem treinou com o grupo, o meio-campo Rômulo. Rômulo está treinando, está mantendo aí a condição física boa, vinha treinando já com o personal já há alguns dias e agora está fazendo todos os exames
complementares para ser apresentado provavelmente na próxima semana. E vai entrar nessa batalha aí, porque André e Galaça estão jogando muito bem. E amanhã ficar de olho no lateral esquerdo Jean, jogador do Boa Vista, que é um jogador, como a gente já informou aqui, sendo monitorado pela direção do Vasco. É um jogador que jogou bem esse Campeonato Carioca, do ano passado também esteve na seleção do Campeonato Carioca ao lado do Felipe Luiz do Flamengo, jogou no Paraná Clube praticamente todas as partidas da Série B do ano passado. Enfim, é um jogador que está sendo observado, tem pouca idade, tem 26 anos e pode, dependendo até do jogo de amanhã, ser ratificada a condição de interesse do Vasco na contratação desse jogador. A gente vai voltar, como eu disse, é quase um AVNews. A gente vai voltar no próximo bloco para a gente falar de outras situações, envolvendo aí sindicato dos clubes, promoção Associa Vasco. Vamos voltar a nos associar, fazer com que o Vasco seja o maior dos clubes em termos de associação. E muitas outras notícias importantes aqui nesse Boletim AV. Bom, vamos lá, tocar o barco aqui nesse Boletim AV e a gente vai abrir com essa carta que você está vendo aí na tela do Sindeclubes, o Sindicato de Clubes, Entidades Esportivas e Federações, assumindo o erro na interpretação da proposta do Vasco por conta do acordo para os 186 funcionários demitidos no final do mês de março. Houve aí um vazamento de um áudio que também está nessa carta, segundo o Sindeclubes. Nunca deu e não dará nenhum tipo de autorização para qualquer áudio, nenhum desses áudios foi de alguma forma autorizado pelo Sindeclubes, mas na ocasião até se colocava que um daqueles que foi demitido poderia receber um parcelamento em 303 vezes. O Vasco já havia desmentido isso e agora o Sindeclubes admite que houve um erro, que as parcelas que foram colocadas para aqueles que foram demitidos, todos receberiam dentro com esse parcelamento da gestão Jorge Salgado. E agora a expectativa, ontem foi o último dia da Assembleia, a proposta está na mão dos funcionários para que eles aceitem ou então que eles façam uma contraproposta. Uma boa notícia, a All Black Friday, você está vendo aí na tela também, você entra no sociogigante.com, site para você fazer a sua associação. Quem aderir ao plano anual ou então reativar o seu plano vai ganhar 31 dias grátis. É isso mesmo, um mês grátis. Você se associa em 12 meses, mas você paga 11 meses. Se você fizer o plano semestral, você tem 15 dias, tem 50% de desconto dentro de um mês. A ideia é a seguinte, é você poder ter facilidade para voltar, para que você possa fazer o Vasco ser forte novamente na questão das metas associativas. E importante, hein? Para aqueles torcedores que têm o plano Camisas Negras, você que paga R$ 7,90, você não vai pagar R$ 7,90. Você vai pagar incríveis R$ 3,10 por um período até dia 21 de abril anual. Você entra no site sociogigante.com e vai lá no site, usa o cupom VASCO31. Vasco31, e aí você vai conseguir ter todas essas promoções. A renovação aí pelo plano anual, tendo 31 dias, se fizer semestral por 15 dias, e também essa redução reativando o plano Camisa Negra de R$ 7,90 por R$ 3,10. Associa Vasco. Temos que nos associar, fazer o nosso clube ser forte, cada dia mais forte. É um pedido que eu faço aqui a você. Associa Vasco. Vamos reforçar ainda mais o nosso clube. E você está vendo também aí a promoção do Vasco Token, né? Você ganhando, se você fizer a sua adesão ao Vasco Token, o Vasco Token que pagou agora há pouco em função de uma negociação do Felipe Coutinho ainda, do Liverpool para o Barcelona, vale a pena também, visite o Vasco Token, você vai ganhar dinheiro, você faz o investimento, tem desconto, é importante você apostar no Vasco Token. Você viu aí as lâminas, como vão ser essas promoções. E o Vasco correndo atrás de dinheiro, é a questão que envolve plano de sócio, Vasco Token, e você vai ver um vídeo aí, foi um vídeo já divulgado, mas a gente vai trazer aqui, porque não trouxemos aqui no canal, do presidente Jorge Salgado conversando e mandando uma mensagem para um possível investidor. E olha, a gente vai ver o vídeo e depois eu vou ter a confirmação daquilo que eu falei com a assessoria de comunicação do Vasco, com o clube, em relação ao contato oficial do clube, do presidente Jorge Salgado, com esse possível patrocinador. Então, prazer estar falando com você e através de você, gostaria que você encaminhasse esse vídeo para o Antônio Torres. O Antônio eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas eu já sei das histórias dele, do quanto ele estaria
pronto para fazer uma parceria com o Vasco. O Vasco necessita de parceiros, pessoas que possam colaborar com o clube, principalmente nesse momento de dificuldade. Então, Raissandra, por favor, leve esse vídeo até o Antônio, ao Maicon. A assessoria de comunicação do Vasco me confirmou que realmente os contatos estão adiantados para um parceiro em potencial, mas não se comenta mais nada, não vai se comentar mais nada. O Vasco mantém tudo que faz realmente em sigilo, mas me confirmou a assessoria de comunicação que é um parceiro em potencial. As coisas estão bem adiantadas e o Vasco pode ter aí um patrocínio forte. Não se sabe se para camisa, não se sabe se camisa na frente, ou aqui no ombro, ou em outra região, nas costas, enfim. Mas que há sim o interesse do Vasco fechar mais um patrocínio, mais uma parceria. Isso aí é bastante claro. E tem que fechar, gente, porque é bom a gente lembrar, até para quem diz que a gente não cobra, a gente sempre está cobrando, mas da nossa maneira, de forma respeitosa. Na terça-feira, dia 20, vai vencer mais um mês de salários. Há um mês em atraso, fevereiro que venceu em março. O março vai vencer no dia 20 de abril. São 2 meses. E a direção está correndo atrás de dinheiro novo, está buscando com plano de sócios e outras situações poder cada dia mais melhorar o fluxo de caixa, trazer dinheiro para que essas situações de salários atrasados não sejam mais parte do noticiário do Vasco da Gama. Mas, terça-feira, são 2 meses para jogadores e também para funcionários. É isso, turma. Prometi, né? Fazer um boletim AV quase como um AV News, com muita informação, com muita notícia. Amanhã tem boletim durante o dia e a partir de 17 horas e 45 minutos a gente vai estar aqui com o nosso pré-jogo. Eu conto muito com a sua presença. Venha para a gente bater papo com a nossa rapaziada. 18 horas e 30 minutos a bola rola para Vasco da Gama e Boa Vista lá em Bacaxá, distrito de Saquarema. Jogo importante para o Vasco se manter vivo na busca por uma das 4 vagas para a semifinal da Taça Guanabara. E hoje, azarando. O Flamengo ganhar da Portuguesa, o Fluminense não ganhar do Botafogo, para a gente continuar com boas chances reais de conseguir seguir no Campeonato Carioca. Veja as nossas redes sociais, não deixe de ver, a gente sempre dá muita informação, muita notícia lá, Twitter, Facebook, Instagram, no @avascaínos. E também curta o canal AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de sábado, fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho e pela atenção, amanhã a gente volta com muito mais. Tchau, turma!